boa tarde. Estamos aqui no programa Olhares da Moda, que a convite da YouMold, eu sou a Gabriela, a host desse quadro, e a ideia dele é trazer pessoas e cases da atualidade e seus olhares, suas lentes e sua forma de ver o mundo e a moda. Hoje a gente tem dois convidados muito queridos. A Raíssa Assmann-Kist é empreendedora e fundadora da Herself, e o Thiago Grande, que é sócio da Estratégia Global e diretor da consultoria no Brasil. E aí a gente se pergunta, né, o que a gente está aqui com uma pessoa que faz calcinhas menstruais e uma empresa de estratégia global, e no decorrer da nossa conversa hoje a gente vai entender o que essas duas iniciativas têm em comum. Então, para começar, vou pedir para a Raíssa se apresentar e nos contar um pouquinho da sua trajetória e da Herself. Perfeito, um prazer, muito feliz com o convite, muito obrigada, Gabi, muito obrigada, Thiago, por essas conexões tão importantes. Então, Herself é um sonho grande de 2017, né, de trazer tecnologia e inovação para a menstruação. Então, desenvolvemos tecidos tecnológicos que permitem uma nova experiência menstrual através de biquínis e calcinhas. Então, revolucionando aí a forma com que a gente vinha menstruando aí desde a década de 30, né? Por que não trazer tecnologia e inovação para esse setor e usar da ferramenta da moda como um caminho, né, para estar colocando a menstruação e essa experiência em outro patamar. Então, desde lá, temos aí 6 anos já de mercado, buscando trazendo essa nova experiência mesmo, uma nova possibilidade para menstruar. Que legal. E a Raíssa, como é que a Raíssa começou, né? Da onde veio essa ideia de empreender e começar esse projeto aí? Sim, surgiu quando eu ainda era estudante, então, de engenharia química, muito questionando os descartáveis, questionando as possibilidades que a gente tinha em relação à menstruação, a primeira menstruação. Então, desejava, né, viver de outra forma. Eu tinha esse incômodo ainda de adolescente, incomodada ali com os absorventes do lado de uma fralda geriátrica, do lado de uma fralda de bebê. Por que não, né? Ter algo bonito, algo confortável, que tá aí como uma calcinha de todos os dias, né? Por que não acordar e usar somente uma calcinha como todos os dias? Esse foi o nosso principal gatilho, né? De, poxa, e será que faz sentido? Fazia muito sentido para nós, mas será que faz sentido para outras mulheres? Então, entrevistamos mulheres de diferentes regiões do Brasil e descobrimos que muitas tinham incômodo, tinham alergias, assaduras e desejavam menstruar de uma outra forma, né? Então, criamos a Herself, ainda na época com financiamento coletivo, então foi uma vaquinha mesmo, de pessoas que nos apoiaram e compraram antecipadamente o nosso produto para viabilizar e fazer esse lançamento nacional. E desde então, a gente tem a resposta assim, do mercado, que é o sonho de gerações que desejam estar vivendo, né, com Herself. Então, foi um pouquinho dessa trajetória até então. Nesse caminho, me vi empreendedora, me vi com essa vontade, né, de tirar ideias do papel, ver fazendo sentido, né, o nosso produto chegando até mais pessoas, impactando mais mulheres, e entendendo aí também como um ponto fundamental numa visão de uma luta por equidade de gênero. Então, dentro do empreendedorismo e transbordando, assim, diferentes áreas, né, porque a gente tá falando aí de um novo segmento que não é nem moda, mas também não somente moda, né, mas também não somente higiene. Então, é um nicho novo que traz a inovação para a moda e parte muito dessa ferramenta também. Que bacana. E isso, ainda tu era estudante de engenharia, pelo que eu li, né? Isso, estudante de engenharia química em 2017. Então, de lá, partir para o mundo empreendedor, participando aí de inúmeras acelerações para a gente estruturar e desenhar um modelo de negócio que hoje é 100% nacional. Então, toda a produção, todo esse olhar também de responsabilidade social e ambiental, porque é para ser um produto que é lavável e reutilizável, algo que evita o consumo, né, dos descartáveis, evita esse uso, né, porque a gente só precisa nos conta um pouquinho mais sobre isso, como é que é? Perfeito, as calcinhas são laváveis e reutilizáveis, como
associação de tecidos que permite que a pessoa não tenha que utilizar nenhum outro protetor menstrual. Então, como uma proposta mais sustentável, faria muito sentido se a gente desenhasse toda a cadeia, né, de produção nacional. Então, buscando a produção aqui, com fornecedores nacionais, com a nossa aplicação da tecnologia também sendo nacional, né, sendo uma tecnologia com solicitação de patente, que buscava estar aí tendo essa cadeia de produção toda nacional. Então, desenvolvemos esse produto. E eu ganhei aqui ó. Sim, então, né? Exato, esse aí é o absorvente, perfeito. Pra gente dar uma olhadinha. Esse é um outro produto. Isso, então, nos anos seguintes, a gente lançou primeiro as calcinhas, em 2017. Em 2018, a gente já lança os biquínis menstruais. E no ano seguinte, também, os absorventes, como uma proposta, como um produto de entrada, para que as pessoas... ele é mais intuitivo, né? Ele segue o mesmo modelo dos absorventes tradicionais, mas com a nossa tecnologia, com os nossos tecidos. Todos os produtos, então, laváveis e reutilizáveis, tem uma durabilidade de 3 anos, abrindo aí esse novo portfólio, né? Para dentro de canais farmacêuticos também, uma nova possibilidade, né? A convite para viver depois com calcinhas e biquínis. Então, parte desses absorventes para que as pessoas conheçam e sigam depois com novas possibilidades com calcinhas e biquínis. E ele é um negócio totalmente online, né? Ou vocês já estão com projetos em lojas físicas? Nos conta um pouquinho mais sobre isso. Sim, ele partiu agora 6 anos de online, então o e-commerce, desde o financiamento coletivo, desde 2017, ele já alcançando, né, níveis nacionais, então todas as regiões do país já compravam, né, do nosso produto, e agora, nesse ano, a gente amplia para o offline também com um canal Farma, justamente. Então, a partir desse mês, estaremos aí na rede Panvel, que abre portas aí a partir do Rio Grande do Sul e as regiões, os 3 estados da região sul e também São Paulo, na região sudeste. Então, buscando ter essa inovação também no canal farmacêutico. Então já está saindo do online para a loja física com toda essa pulverização aí nos pontos de venda da Panvel, então. Isso, perfeito. É importantíssimo, né, que a gente tenha essa inovação não somente no online, mas também nos espaços tradicionais. Claro. Até a gente conversou sobre isso agora há pouco, né, Thiago? É importante a inovação também caminhar, né, e ocupar esses espaços tradicionais. Então, onde a gente costuma consumir, né, em relação a protetores menstruais? É a farmácia, é o supermercado. Então, esse é o nosso produto que foi desenhado estrategicamente para ocupar e estar também, né, nessa jornada de consumo no canal offline. Que bacana. Bom, eu vou fazer um cortezinho aqui na Herself, na Raíssa, e vou pedir para o Thiago, então, se apresentar e contar da estratégia, e aí nós vamos começar a cruzar a conversa aqui costurar um pouco mais essa conversa para a gente entender o que a Herself e a estratégia fizeram juntas. Mas primeiro eu queria que tu te apresentasse, Thiago, e contasse da estratégia para nós. Tá bom, Gabi, um prazer. A estratégia é uma boutique de estratégia. Nasceu há cerca de 3 anos atrás, do encontro do meu sócio e eu. Ele é inglês. Nos conhecemos numa startup norueguesa, onde ele é conselheiro, e eu fiz um investimento nessa empresa. Ficamos amigos e depois de algum tempo, ele tem um histórico também na consultoria de muitos anos, são 35 anos, onde ele trabalhou em ícones de estratégia aí pelo mundo. Eu trabalho com planejamento estratégico há mais de 20 anos. Estava relembrando, na verdade, são 25 anos já, porque em 98, eu era bem jovenzinho, foi minha primeira experiência num trabalho, num projeto de planejamento estratégico, uma indústria de proteínas na época. E quando nós nos encontramos, houve uma imediata assim, conexão de ideias, porque ele havia trabalhado, nos 5 continentes, né, o Ian Pallister, e ele via um espaço no mercado que podia ser ocupado por uma boutique que, de alguma maneira, pudesse propor uma substituição do antigo modo de fazer planejamento estratégico, abraçando agilidade, abraçando o pensamento lean, enxuto, se apropriando de toda essa coisa do design thinking,
e propondo ferramentas práticas para fazer algo que todo mundo quer fazer, mas é muito difícil, que é investir, desinvestir, reinvestir, avaliar oportunidades, enfim, com rapidez, respondendo a essas mudanças que, como todos sabemos, são rápidas, né? Uhum. E daí nasce a estratégia, um sonho de oferecer uma abordagem de estratégia empresarial diferenciada, né? Nós criamos o que a gente chamou na época de MVF, um Minimum Viable Firm, Uhum. né? Que foi justamente a Estratégia Brasil. Tá. E durante 6 meses, mais ou menos, a gente experimentou essa abordagem com algumas empresas. E teve de tudo. Teve joint venture de um grande banco privado nosso com uma empresa suíça, mas teve também trabalhos com empresas de pequeno porte, diferentes setores. E quando a gente viu que a gente não estava falando algo... Quer dizer, não era uma maluquice, tinha realmente mercado para isso, né? E o mercado da consultoria é muito pulverizado, assim como o mercado da moda também, em certo contexto, né? Uhum. Mas a gente definiu, então, logo após esses 6 meses ir para frente, nasceu então a Estratégia Global, com sede em Londres. Ele passou a se dedicar ao mercado da Índia, praticamente o ano passado todo ele esteve por lá. E no final do ano passado vieram outros sócios, a gente está... Amanhã, na verdade, tem uma reunião de estrutura, tem a possibilidade de entrarem novos sócios para abrir mercados interessantes, como Oriente Médio, Estados Unidos. Somos uma boutique pequena, né? São 4 sócios hoje, Uhum. em torno de 12, 15 consultores associados. E no entanto, a gente tem esse atrevimento, né? Que todo bom empreendedor tem, Uhum. de fazer essa combinação de estar com os pés bem no chão. Bootstrapping, né, Raíssa? Tem que estar fazendo o negócio acontecer no dia a dia, mas com a cabeça lá nas nuvens, pensando grande. E hoje, a gente tem, nesse setor, assim, têxtil, vestuário, moda, a gente atende aí cerca de 20 clientes já. A Herself é uma das empresas e é uma empresa que nos estimula porque a Herself sintetiza vários dos conceitos que não somente nós, mas a gente vê isso hoje, são conceitos que estão aí na boca do povo, né? Então, economia circular, inovação tecnológica, de experiência do consumidor, a valorização da mulher, a quebra de preconceitos, eventualmente até de tabus, educação no mercado. Então, assim, a consultoria é estimulante porque a gente sempre tem desafios complexos. Cada empresa é um mundo, um universo. E bom, a Herself é um desafio especial para nós. Porque, como eu falei, combina uma série de temáticas que são super contemporâneas, né? E que são complexas. São complexas. E vocês já estão trabalhando aqui com a estratégia no Brasil? Já tem quanto tempo isso? Desde o início, né? Na verdade, a Estratégia Brasil nasceu alguns meses antes da Estratégia Global. Com sede em Londres. Uhum. Eu estou à frente do negócio aqui, eu também tenho uma participação na Estratégia Global. Uhum. A gente tem uma propriedade intelectual, a marca e a metodologia, né? Sim. Essa propriedade intelectual ela é hoje licenciada para alguns parceiros. A gente tem alguns programas também educacionais, em colaboração com federações de indústria, por exemplo. Muito legal. E assim, a gente é bem low-key, bem low profile, né? Esse podcast aqui eu acho que é a primeira iniciativa de marketing, se é que dá para chamar assim, que eu tive nos últimos 3 anos. Tá indo muito bem, obrigado. A verdade é que tem muito trabalho, muita demanda. Legal. Eu acho que a reinvenção dos negócios, a gente atende muito mais incumbentes, tá? Muito mais empresas tradicionais, assim, que querem se reinventar. Sim. Do que startups, scale-ups. E assim, a demanda por pensar diferente, por encontrar oportunidades, por enxergar coisas que os concorrentes não enxergam, ou pelo menos enxergar antes. Uhum. E como desenhar as estratégias para capturar valor aí, né?
Aí é quando a estratégia se encontra com, assim, com uma equação econômico-financeira bem objetiva e prática, né? Hoje em dia a gente fala muito de vantagens transitórias, né? Então a antiga busca por uma vantagem competitiva sustentável, que pudesse dar um posicionamento com uma margem de lucro durante 20, 30 anos, isso está muito difícil de encontrar. Sem dúvida. Por causa disso também, essas abordagens com rapidez, com agilidade, com versatilidade são fundamentais. A gente denomina isso de estratégia como jornada contínua. Então, a nossa narrativa própria é que a gente oferece uma alternativa ao planejamento convencional, fazendo estratégia como uma jornada contínua. A gente acredita que é assim que tem que ser hoje. E não é muito difícil de convencer, porque, na verdade, acho que todo empresário, todo executivo, todo gestor, todo empreendedor, os investidores também, estão mais do que conscientes de que esses modos antigos de planejar o futuro do negócio a cada 3 anos, ou a cada 5 anos, isso não funciona mais, né? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto a convite da Estratega e fiquei muito encantada com a metodologia. É uma ferramenta muito visual, é uma forma muito fluida, né? Parece que tu passou o dia trabalhando e fazendo as reflexões, as análises, mas a forma como a metodologia flui, ela te permite avançar, assim, de uma forma muito tranquila, e no fim do dia, quando tu olha, né, a entrega, ela é muito profunda e efetiva, né? É curioso porque a gente fala muito de experiência do cliente, experiência do consumidor. No nosso negócio também tem isso, né? Porque, sim, planilha Excel, revisar KPIs, reuniões trimestrais enfadonhas, né? É o mesmo offset, assim, num hotel que acontecia bastante, para desenhar um novo mapa estratégico, Balance Scorecard, isso é chato, ninguém aguenta mais, né? e a gente acredita que strategy can be fun, again. É possível fazer um trabalho profundo, denso, que exige, quer dizer, tem pressão sobre os tomadores de decisão, né? Sim. Alocar recursos, definir a aposta nas novas avenidas de crescimento, comprometer recursos a curto, médio e longo prazo, tem uma pressão. Não é um trabalho light. É difícil. Aliás, uma das frases que a gente gosta de contrapor, né, que se fala muito que estratégia é fácil, difícil é execução. Bom, primeiro que execução é parte da estratégia, né? Nenhum grande estrategista iria ficar sentado na escrivaninha esperando que algo acontecesse. Os grandes estrategistas da história, militares e empresariais, em todos os contextos, estão responsáveis por implementação, por delivery, por execução, chame como quiser. Mas a elaboração, a formulação, a tomada de decisão, a própria concepção, o entendimento do contexto, a busca de oportunidades, é difícil pra caramba também. Então, quem diz que isso é fácil, das duas uma, ou não está fazendo, de verdade, faz de conta, né? Ou carece de experiência, que pode ser também. Então, o trabalho, a tarefa do estrategista, seja no papel mais assim de investidor, empreendedor, executivo, ou nosso como consultor, é um trabalho denso, pesado. Então, se a experiência ela é mais fun, mais agradável, mais divertida, isso também é importante, né? Sem Você dúvida, acabou de... porque a jornada fica mais leve, né? E aí, com toda essa bagagem, essa metodologia, essa estrutura, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi esse encontro da Estratega com a Herself, que né, uma startup, começando ainda a sua jornada, e qual foi o valor que vocês encontraram na Estratega e por que a Estratega quis apoiar esse projeto junto com a Raíssa e o time lá na Herself. Quem começa? Bom, vou começar então. Acho assim, foi fundamental, a gente acabou de falar sobre isso também, né? De tangibilizar
um sonho grande que a Herself vinha, né, de construir esse espaço que até então não estava sendo discutido em relação à inovação para higiene menstrual, para protetores menstruais. Então, acho que logo no início, né, Thiago, a gente já conversou assim, poxa, a gente acredita muito nesse espaço que está aqui entre, né, moda, entre higiene, como tangibilizar isso, primeiro, para o time. Eu acho que essa foi a visão muito importante do modelo da estratégia também, de envolver o time todo, né, para que a gente pudesse fazer aí, né, uma estratégia contínua sendo visualizada por todas as colaboradoras, né? Então, de ponta a ponta da operação, todo mundo tivesse consigo essa visão de para onde a Herself está caminhando, onde a gente quer estar ocupando, né? Então, esse foi um ponto fundamental que a gente conseguiu, e primeiro, mensurar esse espaço, né, de um novo nicho de mercado que a Herself estava construindo nacionalmente, que já tinha um repertório internacional, porque esse modelo, né, de trazer tecnologia para menstruação já se abriu nos Estados Unidos. Então, a gente conseguiu mostrar essa lente internacional e como ela era refletida aqui internamente no Brasil, né, e com as especificidades de negócio e do mercado, como ele respondia aqui. Então, esse foi um ponto muito importante para a gente conseguir dialogar, né, com investidores, fomentar e ter mais incentivos para esse mercado crescer e a Herself alcançar esses novos espaços. Então, como conversar, né, então, com um modelo que é uma marca nativa digital, que Perfeito. Precisa, né, dessa ferramenta e cresceu e escalou nacionalmente com essa ferramenta digital, mas a gente está falando aqui de uma necessidade, né, uma necessidade básica também, né, que temos aí a menstruação sendo 30% da população, né, menstrua todos os meses, então, e consome justamente, né, no canal offline, no canal tradicional. Então, como essas visões se cruzam, né, e como a gente vai construindo esse espaço e criando novos espaços para a Herself nessa trajetória agora daqui para frente. Então, foi fundamental a gente considerar e conseguir passar por inúmeras lentes, pensando na jornada do cliente, pensando, né, na jornada de concorrentes, ou como que era essa visão de concorrentes que a gente trazia, inclusive, né, Thiago? A gente está educando ainda esse mercado, que é muito recente, assim, poxa, 6 anos dessa abertura, desse diálogo. Então, é bem interessante a gente conseguir registrar, documentar, tangibilizar o que a gente trouxe até aqui, e essa visão de longo prazo de uma mudança de comportamento, de uma mudança de cultura, porque é sobre isso que a gente está falando, né? Claro. De algo que estava aí desde a década de 30, com pessoas, né, há décadas menstruando com um descartável. E agora a gente traz tecidos e traz algo, como o Thiago falou, algo que era um tabu. Por que a gente ficou tantos anos sem inovação? Porque não era algo que era discutido, não se abria esse diálogo que a gente está tendo a oportunidade de falar hoje aqui, né, num podcast que, né, mais uma vez, é super importante falar sobre menstruação para a gente trazer essa necessidade, né, visível. E aí sim a gente conseguir desenhar produtos e uma inovação que esteja a serviço de uma necessidade real. Então, todos esses caminhos a gente conseguiu cruzar com a estratégia e desenhar algo muito valioso aí para Herself, num momento bem importante também, que foi ano passado, com uma captação de investimento, com um olhar de internacionalização, com um olhar de ocupar novos canais aqui nacionalmente também. Então, temos ainda novos caminhos já desenhados e já um reflexo do trabalho ano passado com o time do Thiago, o time da estratégia. Então, se eu entendi, a estratégia e a Herself passaram pela jornada da metodologia da estratégia. Super. Para poder construir o seu projeto e aprofundar seu trabalho, sua razão de existir e seu futuro, é isso? Sim, exatamente. A gente conseguiu aí sintetizar, né, Thiago, também, para que a nossa estratégia que estava sendo desenhada aí ao longo desses últimos 6 anos, né, e com esse aporte, por exemplo, né, a gente pudesse estar sendo mais objetiva
direcionando, né, os recursos que a gente tinha para os caminhos, né, que a gente conseguiu desenhar ali, que faziam mais sentido para esse posicionamento de marca, né, como uma marca que tem aí uma responsabilidade social e ambiental, mas que deseja estar em canais online e offline, e que deseja estar como essa referência de inovação para a moda, Claro. né, para uma moda sustentável, e como sendo a primeira lembrança, né, das pessoas que vão menstruar pela primeira vez e querem conhecer a Herself, querem conhecer uma calcinha menstrual, um biquíni menstrual como uma primeira opção. Então, nessa trajetória de educação do mercado, educação do mercado de investimento, Entendi. para femtechs, né? Então, porque esse termo também não existe. Então, é um processo de educação de ponta a ponta. O que é Femtechs? Conta Exato. pra nós. Bora. Femtechs são negócios que surgem para atender uma demanda feminina do mercado de mulheres que estava até então, né, muito negligenciado. Então, por que a gente estava aí desde a década de 30 sem inovação? Porque muitas vezes não existem, né, espaços não existem mulheres ou pessoas que menstruam ocupando espaços de tomada de decisão dentro de uma indústria mais tradicional, quem sabe. Esse espaço, né, que a gente busca de ouvinte, de escutar as necessidades reais do mercado para poder inovar. Então, não fazer mais do mesmo, que é simplesmente mudar um rótulo de um absorvente, e sim reinventar, pensar, não, esquece tudo que a gente já usou aqui, vamos partir do zero para pensar o que seria uma solução que faria sentido na rotina de pessoas que menstruam, de mulheres, né? Então, o que seria mais confortável, mais prático, o que evitaria essas alergias e assaduras, né? E o que não tornaria, né, a menstruação um limitante, porque era o que se via até então. As pessoas deixando de fazer atividades, deixando de realizar esporte, meninas deixando de ir pra escola, mulheres deixando de participar de uma entrevista de emprego, porque, poxa, eu tô menstruada. Imagina se, né, vão questionar a minha capacidade, porque eu tô ali, sei lá, tive uma mancha, né, de menstruação. Então, é isso, era esse espaço que a gente estava questionando e que aí a gente reconstruiu, né, com um novo produto que sintetiza muitos desses incômodos, né? E aí, usando, então, o têxtil, a confecção, com calcinhas e biquínis, a gente pode estar trazendo um modelo de negócio que é mais... que busca trazer, então, uma inovação para protetores menstruais, mas que traz aí um questionamento em relação à moda, sendo ela mais sustentável, praticando de um mercado de uma confecção justa e responsável, né? Então, a gente desenvolveu isso 100% nacional com essa proposta. Poxa, a gente tem que saber... praia também, né? Que Sim. é uma coisa, é um tabu, né, pra mulher. Completamente. Eu, né, vivia na infância... Eram aqueles dias que a gente não podia ir à praia, né? Não podia ir na piscina, não podia ir na natação, né? Exato. Então, para que a menstruação não precisa ser, né, esse limitante na vida das pessoas, que a gente possa, sim, frequentar a piscina, frequentar a praia, né? As meninas, muitas vezes, na primeira menstruação, deixam de ir. Tem dados, assim, né? Da evasão do esporte, por exemplo, em relação aos 9 aos 13 14 anos. O que acontece, né, nessa idade? Então, justamente, assim, os biquínis que permite submergir, que permite mergulhar, e também com a proposta de ser lavável e reutilizável aí por 3 anos. Então, todos esses pontos, né, essas pecinhas de um quebra-cabeça para que a gente pudesse trazer aí uma moda mais justa e responsável também. Então, por isso, esse desenho de modelo de negócio que a gente abriu, né, junto os olhares com a estratégia, de forma que a gente queria impactar mais pessoas. Então, como escalar o nosso impacto e escalar o nosso modelo de negócio é escalar o nosso impacto. Claro. Então, isso a gente conseguiu, né, tangibilizar e ver que é diretamente proporcional. Então, a nossa tecnologia chega a mais mulheres hoje que podem consumir das nossas calcinhas, dos nossos biquínis, e também chega de outros formatos para mulheres que não teriam condições de consumir o nosso produto, que também estavam até então negligenciadas para a sociedade, que a gente sabe que é um contexto de pobreza menstrual, por exemplo. Meninas que não têm nenhuma escolha e que deixam de ir para a escola, deixam de se desenvolver. Então, a gente conseguiu entender que a gente tem, sim, uma entrega muito importante também com a nossa tecnologia, com os nossos tecidos, que pode estar aí revolucionando também
a forma com que essas mulheres vivem o seu período menstrual e seguem aí podendo, né, que a menstruação não seja um limitante na vida delas. Sem dúvida. E a estratega participou daí e apoiou, porque eu imagino assim, vocês são quantas sócias? 2 sócias. 2 sócias, né? Então, assim, mais uma equipe hoje de... São 12 pessoas. 12 pessoas. Então, assim, às vezes algumas coisas deviam estar na mente de uma ou na mente de outra, né? E poder passar pelo processo com a estratega e fazer as reflexões, talvez essa questão mais nebulosa de entender algumas coisas, ela vai se tangibilizar. Eu fiquei fechando os olhos aqui, pensando como teria sido a jornada de vocês com a estratega, né? Eu queria comentar isso também, Gabi, mas eu também queria dar um passo atrás, porque quando a gente foi chamado para trabalhar com a Herself, nosso slogan é acelerando impacto, né? Uhum. E para nós, impacto é a geração de valor para todas as categorias de stakeholder. Mas a questão é que hoje em dia, a relevância do negócio no futuro depende desse impacto sistêmico, né? Uhum. E a Herself, evidentemente, apareceu como uma empresa com todo esse potencial. A gente costuma usar um framework, a gente chama de 4 Ps, né? Que é Profit, People, Planet e Prosperity. Então, Profit, lucro. Do ponto de vista do business, é fantástico, né? Porque existe um ciclo de vida do cliente, da cliente, que é grande, o LTV, né? Todas as métricas de business que a gente possa imaginar e projetar, torna a Herself uma empresa atraente para investidores. Então, desse ponto de vista do P, do profit, quer dizer, a geração de valor, o retorno sobre o capital investido, tem um potencial de impacto tremendo. Com relação à Planet também, é uma empresa que tem no sangue a economia circular, tem no seu DNA redução de descartes de materiais, enfim. Tem todo um impacto positivo ambiental também subjacente ao negócio. No People, as pessoas, a gente viu isso tanto dentro da empresa, como nas parcerias e alianças. E, sobretudo, e talvez você possa depois pegar esse gancho e comentar, Raíssa, com relação à prosperity, né? Existe aí a possibilidade também, já existe essa geração de valor, porque também tem um trabalho que elas fazem com mulheres, como é que é o termo politicamente correto, para eu não falar besteira aqui? Com mulheres em situação de privação de liberdade. Mulheres em situação de privação de liberdade, né? Que entram na cadeia de fornecimento e prestam serviço para a Herself. Então, o impacto positivo, o impacto sistêmico da Herself, ele não é teórico, ele é totalmente concreto, e isso foi talvez assim uma das coisas que mais me brilhou os olhos quando nos chamaram, né? Eu disse, que empresa é essa? E agora voltando à questão da clareza, né? Tem um termo que a gente usa bastante em inglês, que é o clarity, que para qualquer empresa, a clareza sobre a narrativa estratégica é fundamental. A gente até às vezes faz uma coisa meio... é quase uma sacanagem, né? Mas a gente reúne os diferentes executivos da empresa, mas faz conversas individuais com uma simples pergunta, que é qual é a estratégia da empresa, né? Ou então a gente desenvolve um pouco perguntando quais são os mercados que vocês pretendem jogar nos próximos anos, como é que pretendem ganhar, o que vocês entendem que são as principais vantagens, enfim. E as narrativas são incoerentes, né? Então a clareza e a coesão e a unificação, né? O alinhamento básico de onde a gente quer jogar e como é que a gente quer vencer e por quê, isso é um problema, né? Então, assim, parece algo muito básico, mas em, sei lá, 70%, 80%, 90% dos casos já aparece como uma necessidade, uma dor, claro, que pode ser uma dor que a empresa está sentindo e pode até nos chamar por isso, ou não, mas a gente revela, a gente mostra que é fundamental ter algum alinhamento, né? Aliás, um dos meus amigos noruegueses lá diz, estratégia é uma guerra de narrativas, né? Tudo bem, mas entre os principais executivos e lideranças da empresa tem que ter algum consenso, porque senão vai ter muito friction, muito atrito, muito conflito. Na hora de negociar recursos, alocação de orçamento, isso vai ser um problema. Então a clareza e todo mundo enxergar a mesma coisa, todo mundo
ter uma básica noção de para onde é que a gente está indo Exatamente. e quais são as vantagens que a gente tem para se apoiar e quais são as avenidas de crescimento que a gente vai explorar. Então, assim, concretamente, o que eu lembro do trabalho com a Herself, não sei nem se eu já te falei isso, mas elas são muito criativas, né? E quando a gente monta o que a gente chama de portfólio estratégico, a gente desenha as estratégias da empresa em um portfólio estratégico que cruza duas variáveis, né? A primeira variável é o grau de incerteza e risco, e a outra variável é o tempo, time to value, é o tempo para captura desse valor, economicamente falando mesmo. Aí a gente tem um portfólio de modelos de negócio, avenidas de crescimento, domínios estratégicos, chamem como quiser. No caso delas, não foi nada difícil montar esse portfólio, né? Assim, tinha domínios estratégicos mais do que o suficiente, tinha demais, né? Aí tem que tomar as decisões difíceis, que afinal de contas, onde é que a gente vai centrar esforços? Os recursos são sempre limitados, né? As ambições e sonhos podem ser ilimitados, mas os recursos, dinheiro, tecnologia, gente, canais, às vezes capacidade de produção, não é. Tempo, né? Tempo, justamente. A atenção gerencial, né? Sempre muita coisa. E aí, o que gratifica é chegar a um consenso básico de que vai ter que tomar essas decisões difíceis e fazer algumas experimentações comprometendo recursos, né? Comprometendo tempo, dinheiro, apostas, né? E rapidamente aprendendo. E aí, quando algumas delas começam a dar certo, a gente pode investir um pouco mais, né? Quando dá errado, erra rápido, aprende, corrige o rumo. E essa agilidade é que é fundamental. No caso da Herself não foi nada difícil, né? Também com essa cultura também de startup, buscando escalar o negócio, não foi difícil a gente encontrar essa química para trabalhar juntos, né? Legal. E você não falou, mas eu gosto sempre de... Quando eu lembro da Herself, eu penso da reação dos investidores na primeira reunião que vocês tiveram depois que a gente concluiu o trabalho, né? Porque aí não é só quem experienciou o trabalho, mas a visão daqueles que comprometem recursos, né, financeiros, com uma expectativa de retorno, né? Então aí eu vou te passar a bola com esse case e também com a questão do impacto positivo. Eu acho que tem muito mais coisas aí para registrar, que é muito importante. Perfeito, exato. A resposta dos investidores foi justamente, nossa, quantas vezes a gente ouviu vocês falando, né, de maneira fragmentada sobre essas oportunidades, sobre essa visão mesmo, né, de longo prazo atual, né, das prioridades, como o Thiago comentou, que a gente tinha ali muitos domínios que poderiam ser investidos, mas a gente precisava, justamente com uma restrição, né, de recursos, seja de tempo, de time e de dinheiro, a gente precisava priorizar, né? Então, chegando ali no final, concluindo a captação, que a gente estava aí com o recurso financeiro, com dinheiro para investir, a gente poder detalhar para eles qual que era o objetivo né, dos próximos 12 meses ali, que a gente gostaria de alocar o recurso, né, o investimento deles, e o porquê sim, o porquê não, e a visão depois de longo prazo. Então, foi a primeira vez ali que a gente apresentou que eles trouxeram, nossa, que bom, né? Primeira vez que a gente tá vendo, né? Isso tangível do que vai ser prioridade, aonde vocês vão alocar esse recurso para agora, né? E o porquê, mesmo que alguns dos domínios, a gente já, durante a captação, a gente disse que ia investir, a gente ali conseguiu justificar o não. Por que faria mais sentido numa segunda etapa, né? Uma segunda rodada de captação, por exemplo, esse ano, que a gente já está de novo em captação, que faria sentido investir naqueles domínios. Então, foi fundamental, assim, para confiança deles, do que o aporte deles, para onde queria a gente trazer a visão que a gente construiu com a Estratega. Quando vocês fizeram o trabalho juntos, vocês já tinham captado investimento? Já, exato. E aí, então, eles já tinham aportado, as mudanças a gente mudou, né? Já conheciam vocês um trabalho estruturado de estratégia? Isso. Então, eles já estavam
né, já estava fazendo muito sentido, eles já queriam, já tinham Sim. aportado, mas a gente mudou um pouquinho, mudou de rota, né, ou priorizou, e eles também estavam preocupados, né, Claro. poxa, não vamos pulverizar o recurso, onde vocês vão alocar e qual vai ser, né, as etapas a que vocês vão seguir a partir de agora. E aí a gente apresentou para eles, fez muito sentido, eles Entendi. ficaram muito agradecidos, né, porque realmente teria a chance da gente pulverizar o recurso e não alocar, né, corretamente, assim, para conseguir alcançar aquele resultado que a gente... Embasou, então, de certa forma, e construiu um racional Super. de negócio, de futuro, de crescimento, Exato. que pôde dar essa clareza talvez um pouco mais estruturada, né, para quem está investindo. Mas vocês já tinham... Eu estava vendo, vocês participaram de um Ideias à Venda na Netflix, não foi? Foi antes não foi? Foi antes, sim. Foi ano passado, a gente participou desse reality show, o primeiro reality show da Netflix no Brasil, que é chamado Ideias à Venda. Uhum. A gente participou do 4º episódio, Que legal. focado em moda, justamente. Então, era uma competição de empreendedores. Depois a gente vai colocar o link aqui no Sim. descritivo para o pessoal poder assistir isso, né? Exatamente. Um prêmio ali super importante também, e que era já um investimento mesmo, um primeiro investimento no modelo de negócio, na escalabilidade daí do negócio. Uhum. E aí, como o Thiago também trouxe, né? A gente tem essa visão de, poxa, escalar o negócio e demanda, né, recursos financeiros, e como mais pessoas vão conhecer a nossa tecnologia, mas de que forma a gente também tangibiliza esse impacto Claro. que está envolvido, né? Então, nesse consumo desse produto. Então, o que o Thiago trouxe é que a gente tem hoje, sim, né, o foco de pessoas que vão consumir das calcinhas, dos biquínis menstruais, né, e vão optar por essa forma, né, de menstruar todos os meses, mas a gente também atende uma parcela da população que não teria acesso a esse produto, né, e que estava aí, enquanto a gente estava pensando em inovação, né, num espaço de muito privilégio, Gabi, de quem sempre teve, a gente nunca se imaginou, né, reclamava dos absorventes, mas nunca esteve sem. Sim. Então, nunca a gente se imaginou sem. Como que seria a vida sem ter acesso mínimo, né, a Claro. absorventes, por exemplo? Então, nós fomos convidadas lá em 2019 a trabalhar e pensar num modelo que pudesse atender mulheres, como o Thiago perguntou, né, mulheres em situação de privação de liberdade. Me conta um pouquinho mais o que é isso. Exato. Então, são mulheres encarceradas. Tá. E aí, no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Segurança Pública, que é a SUSEP, que coordena, né, essas mulheres em situação de privação de liberdade, nos convidou para que a gente pudesse estar olhando para um contexto de pobreza menstrual dentro do cárcere. Então, mulheres que não têm nenhum protetor menstrual, onde muitas vezes, né, mulheres presas são negligenciadas pelas famílias, não têm acesso, né? Então não tem recursos. O Estado também tem um recurso limitado para levar os absorventes até lá. Então, a nossa proposta foi de que forma a nossa tecnologia como que ela poderia chegar até elas. E hoje, então, a gente tem um projeto que elas confeccionam os absorventes, justamente esse que você tem aí também. Ah, que legal. Elas confeccionam internamente. Então, a nossa tecnologia, né? O produto não chega pronto até lá. A forma mais sustentável, financeiramente, inclusive, foi o acesso aos tecidos, de forma que elas podem fabricar, porque elas já tinham uma estrutura de acesso a maquinário, mas um maquinário que estava lá abandonado, que estava sem utilização. Incrível. Então, junto com a Secretaria Estadual, a gente conseguiu desenhar esse espaço onde elas confeccionam, então elas aprendem. Primeiro, a gente abre um diálogo sobre menstruação, né? Esse assunto tão tabu, tão velado, e num espaço muitas vezes muito masculino, Sim. que não se tem esse conforto, né? Um acolhimento para falar de menstruação. Então, a gente abre esse diálogo, inicia com essa possibilidade delas conhecerem a nossa tecnologia, os nossos produtos, se fizer sentido, Uhum. e elas começam a confeccionar, então, para atender uma necessidade da casa prisional. E também já se imaginam fazendo a diferença na vida de outras meninas, que hoje se tem políticas públicas sendo aprovadas, né, para levar acesso, né, a protetores menstruais para essas meninas. Então, aí tem uma oportunidade de trabalho e renda, uma possibilidade de um novo ofício através da moda. Muito Então, elas têm remissão de pena e se imaginam com um futuro diferente daquele Super. que levou elas até ali e se enxergam fazendo a diferença na vida de meninas para que a história, né, seja diferente com elas.
Incrível, nossa, incrível. Entendi super bem o impacto do trabalho da Estratega na Herself e queria saber para a Estratega, então, como é que foi trabalhar com uma startup? Pois é, foi o nosso primeiro cliente. A gente está acostumado a trabalhar com incumbentes, né? Empresas que têm aí seus 40, 50, 60 anos. Tem um cliente nosso que está fazendo 100 anos nesse ano agora. Incrível. Em geral, os desafios são de reinvenção do negócio, né? Sim. Tecnicamente, a gente busca novos drivers de valor. Então, Tá. onde é que estão os vetores, os drivers de valor que impactam o valuation da empresa? E aí a gente centra os esforços estratégicos. No caso de uma startup é completamente diferente. A gente está ainda, muitas vezes, pivotando, explorando os modelos de negócio que vão ganhar tração. Então, como eu dizia antes, culturalmente foi muito fácil, né? Algumas dificuldades que a gente tem, às vezes, com um corpo de executivos assim mais tradicionais. Não Mais só as pessoas, resistências. eventualmente mais resistentes, mas também pela estrutura, né? Às vezes as Uhum. empresas com um pouco mais de peso, né? Uhum. Então isso foi completamente diferente. A gente trabalhou com muita fluidez e muita rapidez. Falou de velocidade também, né? Parece que o processo normal leva o quê? Uns 3 meses. Imagina que um trabalho com um grupo de executivos aí de uma empresa que fatura entre 1 e 2 bilhões, que é o grande target assim, que a gente tem hoje, são projetos de 3 meses, né? Com a Herself a gente trabalhou, acho que foram 40 dias, a gente fez tudo, o que normalmente se faz numa empresa em 3 meses, né? Claro, aí vem as restrições que emprestam um colorido melhor ainda para o desafio do trabalho. Evidentemente, a restrição e a exigência de cuidado do recurso dos investidores, né? Isso é sempre muito sensível em qualquer startup ou scale-up. Então isso foi também bacana para a gente se testar nesse ambiente, né? Então assim, foi muito legal. Que bacana. E a estratégia tem que ser uma jornada contínua, então a gente continua colaborando. Né? Sensacional, a gente já está aqui nos minutinhos finais, então assim, queria aproveitar para a gente finalizar aqui e entender que o Olhares da Moda é um espaço para a gente trazer temas da atualidade para esse espaço e discutir e ter dois assuntos tão importantes hoje, né, numa era de incertezas, a gente ter ferramenta para desenhar estratégia e ter empresas que têm economia circular como base, que tenha a história da mulher, né, do Femtech, né, no seu centro. Então eu queria fazer assim para a gente finalizar a partir das mentes e das lentes de vocês, qual é o olhar de vocês hoje para a moda? Assim, o que vocês estão enxergando a partir das lentes de vocês para esse cenário que a gente está vivendo aqui hoje, assim, brevemente falando? Bom, a gente escuta bastante, tem alguns assuntos assim que já são tão estabelecidos como problemática e que nos ajudam a questionar a partir daí o que vem pela frente, né? Por exemplo, o forte escrutínio que a gente vê hoje na cadeia de valor toda da moda, né? Eu acho que esse é um assunto que veio para ficar, que está longe de ser solucionado. Não é uma cadeia tão linear assim, né? Tem muitas facções, enfim, desde a plantação do algodão até a loja no varejo lá, no magazine, no shopping center ou e-commerce, é uma cadeia complexa, né? Então esse é um tema assim de olhar da indústria, né? Da indústria e super complexo, né? Eu tenho interagido especialmente com uma das nossas federações de indústria e a gente tem tratado muito assim de estudos e busca de soluções práticas. Isso eu acho que é uma coisa assim, é um tópico para os próximos anos, veio para ficar, tem muita coisa ainda por olhar. Do ponto de vista de comportamento, eu estou longe de ser um consultor de moda, né? Eu sou consultor de estratégia. Eu tenho hoje algumas empresas no nosso portfólio, assim, desde a indústria têxtil, né? Também empresas com as suas com marcas, né? Que estão mais próximas, digamos assim, mais B2C, mais próximas do consumidor. Aí eu vou me dar o direito de falar de assuntos que pessoalmente me chamam a atenção. Um deles é o silent luxury, né? Assim,
Eu sei de uma marca também aqui, não é nosso cliente, mas uma marca de moda masculina que tem tirado da roupa a marca, né? Tem escondido a marca. Eu acho que isso é uma tendência super interessante, né? Eu, como consumidor, me agrada, eu compro, né? Eu acho que é uma coisa também que talvez tenha mais estratégias aí dentro, não é simplesmente tirar a marca da roupa. Eu acho que tem como trabalhar a percepção de valor a partir desse silent luxury, assim, né? Outra coisa que eu acho que também aparece aí a gente sabe que eu tenho aprendido com vocês, né, que as tendências a gente recebe muito o que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, em termos de geopolítica, tudo que está acontecendo no mundo, né, é muita coisa, né? Desde o decoupling, né, Oriente e Ocidente, Estados Unidos e China, isso gera aí, assim, isso vai influenciar o comportamento, né? Guerra da Ucrânia, crise energética, inflação mundial, enfim, eu acho que tem coisas aí que vão influenciar o comportamento e vão influenciar o comportamento do consumidor de moda, né? Eu tenho curiosidade sobre esse assunto, né? Eu gosto de conversar com vocês, né, que são especialistas no tema, porque eu fico muito curioso, assim, que tipo de tendência vem daí, né? E assim, o século XXI, ele é um século de turbulências, né? Se a gente olhar para trás, começa lá com as Torres Gêmeas, né? Na segunda década a gente já tem uma crise financeira global, aí pandemia, e aí mal termina a pandemia, nem bem termina uma guerra que não é tão isolada assim, essa situação, essa tensão crescente, né? China e Estados Unidos. Então, assim, o que a moda vai dizer sobre isso, né? Eu tenho essa curiosidade, assim. Então aí tem alguns temas, assim, que eu acho que são temas que a gente tem explorado junto com os nossos clientes, sabe? Sensacional. E todos super pertinentes para o momento atual. E mais um, que é materiais. Eu acho que também, assim, a possibilidade de usar uma roupa e trocar a estampa, trocar a cor pelo celular, esse tipo de coisa. Materiais, eu acho que é também um assunto preemente, assim. A gente teria também eu estava conversando com uma amiga hoje de manhã, e tem um material, um manifesto que a Lia Delcorte escreveu, acho que foi em 2013, quer dizer, já tem 10 anos, que ela previa o fim da moda como a gente conhecia, né? E perpassa por várias das coisas que tu tá falando aí, que eu acho que é um novo momento, né? É um novo ciclo, é uma nova forma da gente poder estar enxergando. Quero te ouvir agora, Raíssa. Perfeito. Bom, eu, assim, acabo acreditando muito na visão, assim, da moda sustentável, da moda já justamente que nasce agora, atualmente, precisando ter essa responsabilidade social e ambiental e esse cuidado de ponta a ponta para que ela exista, né, e faça sentido. Então, que já não se pode, né, imaginar, não se pode imaginar sem isso, né, então que a gente tenha essa responsabilidade, que a gente olhe para os fornecedores, para a cadeia de fornecedores, para a cadeia de produção, de onde vem, né, e o Thiago comentou da questão de não ter a marca, né? E a gente, ainda aqui no Brasil, precisa, né, ter a marca, por exemplo, em muitos casos, para justamente questionar, né, de onde vem. Então, aqui eu acabo gosta muito do movimento do Fashion Revolution aqui no Brasil, que é um movimento internacional que questiona, né, de onde vêm suas peças, quem fabrica elas, né, justamente com esse olhar da responsabilidade. Então, que vem avançando, né, eu acho que a grande inovação é justamente essa cadeia transparente e esse olhar de responsabilidade e por todos os envolvidos, para que faça sentido, e o consumidor está cada vez mais exigente nesse sentido, quer saber, né, de onde vem, como foi fabricado, então, que a gente use tecnologias a serviço disso, que possam estar cada vez mais mapeando, né, assim como a gente tem na cadeia dos orgânicos, da alimentação, a gente usa um QR Code, tá ali, a gente sabe quem foi o fornecedor, quem foi né, de onde veio, qual é o pedacinho de terra que esse algodão foi plantado, então, quem sabe, né, e vem esse movimento
momento, veio para ficar, não tem mais volta, né? E acredito muito que a moda pode estar aí atendendo a necessidades básicas, como a menstruação. Então, é uma necessidade básica, né? A gente tá falando aí de saúde pública também. Então, a moda é como ferramenta de transformação social para atender, né? E sendo uma moda inclusiva, que possa estar falando aí de atender a pessoas de diferentes biotipos. Então, né, com a Herself, a gente involuntariamente, desde o início, foi questionada. Poxa, a gente fez o financiamento coletivo com 8 tamanhos. E no ano seguinte, a gente já tava com 16 para atender, desde um público infanto-juvenil, né, até uma grade de tamanhos plus size, coerente com o consumo nacional, né, e com o biotipo da mulher, da pessoa, né, do Brasil, a mulher brasileira. Então, eu acho que esses movimentos, assim, de uma moda mais responsável, socialmente e ambientalmente e mais inclusiva, invariavelmente não... que bom que veio para ficar. Sem dúvida, e vocês estão exatamente, tá na alma, né, da Herself, todos esses aspectos. E a gente vê a tecnologia hoje também, os PLMs todos e todas as ferramentas de rastreamento hoje, apoiando muito esse de onde veio, né, quem está fazendo, enfim, toda essa construção, essa engenharia de produto, essa construção do produto mais forte, né? Com certeza. Um último ponto para a nossa biblioteca virtual e a gente fecha. Alguma dica de livro, podcast, série que vocês têm visto ultimamente que está fazendo sentido para vocês, que vocês gostariam de indicar aqui para os nossos ouvintes? Pô, eu sou um devorador de livros, né? Então eu vou indicar 2 livros, pode? Pode. Um é talvez o melhor livro de estratégia que eu já li na minha vida, que se chama The Master Strategist, o Mestre da Estratégia. Ele foi traduzido com esse título mesmo, de um indiano chamado Ketan Patel, o Mestre da Estratégia, Ketan Patel. Esse cara foi um dos fundadores lá, na época do Strategic Group do Banco Goldman Sachs, mas hoje ele trabalha lá na região da Ásia, Índia, né? Eles têm lá uma gestora de fundos, e é o único livro que ele escreveu, maravilhoso, o Mestre da Estratégia. E o outro, um pouco mais recente, do Sir Ronald Cohen, que é Impact. Eu acho que foi traduzido como Impacto, que é um britânico que tem sido muito vocal nessa questão dos investimentos de impacto, dessa visão dos negócios a partir de uma busca de impacto sistêmico, impacto positivo, que é também um livro bem, não é um livro denso de ler, mas a mensagem do livro e a experiência dele como investidor, tudo dá muita moral para o autor, né? Então aí 2 dicas de livros. Obrigada, Thiago. Adorei. Bom, eu vou falar também de uma referência que foi fundamental para nós, que foi a Patagônia, que foi uma super referência, que é uma marca que traz isso já desde a década de 70, com uma moda com responsabilidade social e ambiental. Então, o empresário revolucionário, que é o nome do livro dele, da Patagônia aqui no Brasil. E aí, não posso deixar de falar do contexto do cárcere, então, que a gente trouxe aqui. Então, tem o livro Presos que Menstruam, que foi da Nana Queiroz, que é uma pesquisadora da USP, que frequentou e passou, né, por diferentes estados do Brasil frequentando, conhecendo a realidade dentro do cárcere feminino no país. E é uma temática que me interessa muito, e aí, justamente, né? Então, a gente olha para negócios de impacto com esse viés já de atender a uma demanda social e pública e política também. Então, bem interessante para quem se interessa aí por femtechs, então, né? Atendendo a necessidades de mulheres. Então, fazer esse contraponto aí do como o sistema carcerário, por exemplo, só olhava para necessidades de, até então, masculinas e do cárcere masculino, né? E não tinha aí um recorte de gênero muito expressivo que estava precisando, né, de necessidades e de um atendimento para esse contexto. Então, acabo que essas 2 referências são importantes. E vou reforçar o convite para o Netflix, então, a série Ideias à Venda. O 4º episódio fala de moda, a gente conta essa história de uma moda subversiva e também para impacto, e o nosso contexto também com cárcere também contamos lá.
Show, gente. Muito obrigada. Amei estar com vocês aqui. Foi uma conversa deliciosa que nos mostra o quanto que é importante ousar, empreender e, ao mesmo tempo, Com estratégia. pensar estrategicamente, Melhor ainda. né? Com estratégia, melhor ainda, né? Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigada, Gabi, mais uma vez. Tiago, foi um prazer estar com vocês. Eu também agradeço o convite. Passou rápido, né? Passou. Significa que a gente deve fazer mais vezes, mais episódios. É. Né? Conversar E a mais gente vezes. está sempre aprendendo, né? Porque a gente ouve e aprende. Que bom. Obrigada, queridos. Obrigada a você.